Bom dia a todos. Aí está a população açoriana, já cá está em peso. Os açorianos. Bom, como é de boas maneiras também estender, não é? Já foram dadas as boas-vindas a todas as pessoas que estão no Zoom a acompanhar também esta reunião. Ainda são algumas, não, Luís? Ainda tem gente. Bom dia para vós também, os que estão aqui. E o Mário, pois quando abriu, não é? Trazia já a palavra ao meu coração, porque é a palavra de Deus, portanto é o que Deus quer falar à nossa vida, não é? E falava de ouvir e de receber, não é? E realmente é assim, são duas coisas que têm que ir acompanhadas com fé, ouvir e receber a palavra de Deus. E se orava também, porque é um tempo de graça, é uma oportunidade que Deus nos está a dar, que não merecemos, para poder estar aqui uma vez mais esta manhã e poder ouvir e receber com fé a palavra de Deus, para que depois, aplicando, ou ela sendo aplicada à nossa vida e nós a aplicando na nossa vida, possa dar um fruto, possa haver um crescimento, possa haver uma mudança de vida. Então não estamos aqui por qualquer motivo, como ele dizia, e muito bem, não é um evento social. Não deveria ser também um hábito, um costume rotineiro, uma forma sem sentido, vazia, mas sim realmente tomar cada momento destes como uma última oportunidade, quem sabe? Uma última oportunidade. Eu daqui também, devido a situações que se movem entre nós, que fazem parte da vida, do dia-a-dia, não é? Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer. Há um tempo para abraçar, um tempo para deixar de abraçar, há um tempo para estar alegre, um tempo para estar triste. E pronto, não sei, alguns saberão e levamos esta carga no coração, em preocupação, em oração, pelo Madeira, em especial, não é? Faleceu a mãe dele aqui há uns dias, pela Lígia também, que faz parte da família, pela família do Madeira. E pensando nisso e levando essa carga no coração e orando por eles, pois tem a ver com um pouco aquilo que eu quero falar, não é? De conhecer a palavra de Deus. Pois do meu coração à minha mente subiu uma passagem que já li bastantes vezes e que já serviu e serve para meditar nela. Porque é uma verdade, é algo que chega a todos. Também já me passou, já perdi o meu pai, já perdi outras pessoas queridas. E se puderem abrir em Eclesiastes, no capítulo 7. Muitas vezes a palavra de Deus nos adverte, nos exorta, nos diz que há uma escolha e que há uma urgência em fazer essa escolha, não é? Que isto, há pouco tínhamos a idade do Lucas e agora temos a minha idade, não é? Ou, se calhar alguém mais velho ainda que possa estar aqui. Isto passa muito rapidamente. E neste livro de Eclesiastes, no capítulo 7, salvo erro, capítulo 7, no versículo 2, a palavra sempre nos quer mostrar o que é melhor para nós, sabes? Não tanto de uma forma de nos obrigar, como um ditador, como, não sei, como algo que a gente pudesse ser oprimidos, não é? A palavra de Deus nos mostra o que é melhor e nos mostra e nos aconselha, nos anima, por vezes fortemente, a seguir o melhor caminho e tomar a melhor decisão para a nossa vida. E neste caso o que diz aqui é: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete.
Portanto, humanamente, por vezes, o que nós pensamos, o que é melhor, ir a um funeral ou ir a uma festa? Pois que muitas vezes o que decidimos, não é ir pela festa. O funeral é uma coisa triste, a festa é uma coisa onde há dança, alegria, comidas, um bom tempo. Mas aqui a palavra nos diz que é melhor ir à casa onde há luto, onde há um funeral. E também nos diz porquê que é melhor. Não diz só que é melhor, mas nos explica, nos quer ensinar, nos quer fazer pensar porque é melhor. Porque a segunda parte do versículo diz: pois ali, nessa casa de luto, pois ali se vê o fim de todos os homens. E quando estamos nessa situação e vamos a essa casa de luto e vemos o fim desta passagem breve aqui pela terra, resulta que aplicamos o nosso coração. Ou seja, que isto que quer dizer, traduzido por miúdos, é que pensamos no propósito da vida. Aplicamos o nosso coração àquilo que estamos a ver. Não é? Então, pois hoje orava por eles, que pudessem ser luz e sal aí onde vão, poder transmitir uma palavra de consolo, claro, mas também de esperança àquelas pessoas que ali estão vivas, que apliquem eles lá o seu coração, mas que nós aqui também possamos aplicar o nosso coração hoje aqui àquilo que Deus nos quer falar. Tá? E isso oro para que seja a palavra de Deus que eu ponha no meu coração e essa que saia da minha boca. Que eu não acrescente nem um til, nem uma vírgula, não acrescente nem tire nada. Porque há um temor muito grande, porque são coisas que têm a ver com Deus, têm a ver com a própria vida, a vida que temos agora neste momento aqui na Terra, mas também uma vida eterna, ou uma eternidade. Não é? A vida eterna, a morte eterna. A Bíblia são palavras que têm muito peso, porque é a palavra de Deus. Tem que nos fazer meditar. Nós não vimos aqui a um sítio qualquer fazer qualquer coisa. Nós vimos aqui, em primeiro lugar, não é? Os que se colocam aqui detrás desta palavra, não é? E diante dela, pois temos que ter temor e saber que esta é a verdade. E que há um fim para esta passagem aqui. Que a todo homem e a toda a mulher lhes toca morrer uma vez e comparecer em juízo. Vai haver uma revisão da nossa vida. Então, isso tem que nos fazer estar sérios e realmente pensar, aplicar o nosso coração, que cada vez que temos a oportunidade de vir aqui, é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. E eu sei que cada um que aqui vem, do seu coração e da sua preocupação, faz este apelo, mas realmente é um apelo que tem que ser feito. Porque, como se falava, ouvir e receber. E por vezes aqui ouvimos, mas não recebemos, porque se vê que não há um fruto. Não é porque as pessoas são surdas. Há uma surdez espiritual, não é física. Ouvimos, mas não profundizamos, não escutamos, não aplicamos o nosso coração. E depois no nosso dia-a-dia se vê o resultado. O fruto não é bom, é um mau fruto. Continuamos com velhas maneiras, velhas formas, velhos problemas, situações que não conseguimos sair delas, que se geram entre nós. É na aplicação prática do dia-a-dia que muitas vezes vemos o que realmente estamos a ouvir e o que fazemos com o que ouvimos. E eu falo pela minha vida. E isto pode ser em público e pode ser em privado. No meu interior, na minha casa, onde por vezes só estou eu e a minha mulher, o cão e o gato não contam. Sabe? O que eu faço, o que eu vejo, ou no meu interior o que eu penso. Mas depois também há toda uma vivência diária, que eu trabalho com o João, e com o Luís, e com o Jorge, e com a Fina. Aí também se vê realmente o que é que eu ouço, o que é que eu recebo e o que é que eu ponho em prática. Então era um pouco uma chamada de atenção para esta parte, de que melhor é ir à casa do luto do que à casa onde há banquete, porque aí se vê o fim de todo o homem e aplicar aí o coração. Ou seja, que isto como uma imagem que é melhor estar aqui hoje com atenção e ouvir e ler a palavra de Deus do que, por exemplo, estar
noutra atividade qualquer. E eu sei que, infelizmente, há gente que hoje depois está a dizer que está aqui, pois, como o Mário dizia, que lhe toca, é uma grande seca, e vamos lá ver se não demora muito tempo, e se a gente pode seguir com as outras atividades. Então, era um bocadito uma lembrança. Eu gostaria que abrissem aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Ora, a segunda carta do apóstolo Pedro, o pescador de homens, capítulo 3, versículo 18, que é o último desta carta, para fechar. E a palavra de Deus diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até ao dia da eternidade. Amém. Parece pouca coisa, mas aqui está muita coisa concentrada aqui em 2 ou 3 linhas. O primeiro, novamente, antes, ou seja, nos anima a fazer uma escolha, tem a ver com o que falou nas linhas anteriores, nos versículos anteriores. E pronto, para aqueles que leem a palavra de Deus sabem o que é que lá está. Eu posso resumir, só dizer por alto. Pedro, nos capítulos anteriores, esteve a advertir contra os falsos mestres, as falsas doutrinas, aquelas coisas que nos dizem, que por vezes até gostamos de ouvir, mas são pensamentos humanos, ou são doutrinas de demónios, coisas da corrente do mundo, em que tudo parece estar bem, tudo é permitido. Então ele advertia: cuidado, que vão chegar à vossa vida estas coisas que vos vão, como se costuma dizer, buzinar aos ouvidos, vão querer entrar no coração para vos enganar, para vos desviar da verdade. Então ele dizia antes, ou seja, escolher esta melhor parte para poder lutar contra aquela e não ser enganados e ser derrotados por esses enganos e mentiras que vêm ao nosso coração. Ele dizia antes, crescer na graça, o que temos ouvido falar aqui bastante, e é um privilégio que Deus possa ter trazido este tempo para falar acerca da graça de Deus, porque realmente é a coisa mais maravilhosa que há, é a graça de Deus. Então, crescer na graça e no conhecimento. E no conhecimento de quem? Do que se passa na vida dos outros. Não é esse conhecimento. Não é andar a ver o que é que se passa na vida dos outros. Nem é um conhecimento intelectual ou de sabedoria humana. Também não é. É no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. Salvador tem a ver com conhecer a sua obra, porque é que Ele é o autor e o consumador da salvação, a qual todos necessitamos, a fim de não perecer eternamente, a fim de não passar uma eternidade fora da presença de Deus. Ser salvos por Cristo. Depois, o Senhor, se realmente Ele é o Senhor da minha vida, é Ele que manda nas minhas ações, nos meus pensamentos, é Ele que está a formar o meu coração, é pensando nele que eu tomo as minhas decisões, não é? Se é atrás da sua vontade que eu quero ir, porque Ele é o Senhor da minha vida, conhecê-lo. Fala também de Cristo, não é? O Messias. E fala de Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Então, ao fim e ao cabo, aqui o que nos convida a fazer é conhecer a Cristo, conhecer o caráter de Cristo, saber mais como Ele é, como Ele pensa, as coisas que Ele faz, para que possamos crescer nessa direção e ser imitadores de Cristo, ter esse caráter de Cristo, ser moldados à imagem de Cristo. E isso, brevemente, passando por alto aqui um bocadito só para falar acerca de conhecer
a Jesus Cristo, tem a ver com conhecer a sua palavra. Vamos abrir aqui em Oséias, um profeta do Antigo Testamento. Oséias 6, capítulo 6, que diz o seguinte: portanto, crescer na graça e no conhecimento. Estou a falar só um pouco do conhecimento, porque onde realmente me quer centrar um bocadinho mais vai ser na graça. Mas como o apóstolo Pedro fala exatamente de crescer no conhecimento e na graça, e ambas as coisas vão de mão dadas, não se pode crescer numa e deixar a outra para trás, não se pode estar numa e na outra não, são ambas necessárias e ambas têm que vir acompanhadas uma da outra. Portanto, é crescer no conhecimento e na graça, é crescer na graça e no conhecimento. Mas o conhecimento tem a ver com isto, tem a ver com passar tempo com a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus, na Bíblia, que conhecemos ao Deus da palavra. Não tem grande ciência. Queremos conhecer a Jesus, o seu coração, o seu pensamento. Queremos conhecer a Deus, o seu plano, a sua vontade, os seus caminhos. É na palavra que está. É na palavra de Deus. Claro que sim, nas reuniões também, nos estudos, na oração, mas, essencialmente, é nas conversas uns com os outros, que são edificantes, em que falamos da palavra de Deus, em que podemos aprender, ser ensinados, podemos ensinar, podemos compartilhar, podemos partilhar uns com os outros, claro que sim, mas essencialmente tem a ver com passar tempo com a palavra de Deus, estudar, meditar a palavra de Deus. É essencial, não é uma coisa que, como alguém me dizia, pois toca a compartilhar, então estudo nesse dia, eu preparo-me para esse dia e como só vou compartilhar daqui a um mês, pois até lá, como se costuma dizer, vou andando ao meu ar, como dizia. E isso não é uma relação, não é? Eu estou com a minha esposa há 12 anos, graça de Deus também, favor e merecida à minha vida, nesse campo também, e eu não a amo de segunda a sexta e no sábado e no domingo não gosto dela. Não é assim. É um amor, é uma entrega, é uma dedicação, é uma devoção total. Claro, com melhores, com piores momentos numa relação como há, mas com um compromisso, com uma fidelidade ao estudo e à palavra de Deus. E depois também, não só estudar para conhecer, mas esse conhecimento tem que se traduzir num conhecimento prático de experiência, que é o dia-a-dia. O que lemos, o que aprendemos, o que Deus fala ao nosso coração, depois temos que aplicá-lo. É a aplicação prática no dia-a-dia, no nosso coração, no nosso trabalho, no nosso serviço, com a família, com todas as situações. E aqui em Oséias, no 6:3, diz o seguinte, o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, ou seja, como a madrugada, não é? As primeiras luzes da manhã, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Então, aqui ele está a dizer, está a animar que conheçamos ao Senhor. E no versículo 1 e 2, não é? O interessante é que há uma profecia acerca de Cristo. Olha no 6:1 diz: vinde e tornemo-nos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Está a falar de Cristo, aqui no Antigo Testamento, é uma profecia. No 2 diz: depois de 2 dias nos dará a vida, no 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. E pensamos um pouco, não é? Se estas palavras estão, com muitas outras profecias acerca de Cristo, nos dias que Cristo veio, o seu povo, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles tinham a obrigação de conhecer esta palavra. E alguns até a conheciam, mas não fizeram a ligação que tinham realmente diante deles a Cristo, o ungido, o Messias. Ouviram, mas não receberam com fé que isto se ia concretizar.
E veremos mais à frente, se pudermos lá chegar, passagens onde pessoas que eu sei que tinham esta palavra na sua mente e a liam e eram ensinados nas sinagogas e fazia parte do povo, conheciam esta porção das Escrituras, como nós conhecemos parte também das Escrituras, mas depois quando chega o momento de, com fé, acreditar no que a palavra diz e tendo Jesus diante deles, pois não o fizeram. E por vezes isso traz um paralelo à nossa vida. Ouvimos aqui algo, conhecemos o que é o melhor, o que Deus diz, mas quando as situações se apresentam à nossa vida, como que duvidamos ou fazemos de outra maneira. Isto é interessante, nós podemos aprender destas coisas, podemos aplicar a palavra de Deus que lemos às nossas situações do dia a dia, no nosso coração, na nossa família, naquilo que fazemos. É para isso que ela está, para a gente meditar. Fala também de conhecer a Jesus Cristo por meio da sua palavra. Aqui em 2 Timóteo, podemos lá ir num instante, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo 2, 15. E diz o seguinte: procura, portanto, como se costuma dizer, a bola está no nosso... Aí, como é que é o futebol hoje? Não está muito. A bola está no nosso... É as senhoras e tudo que respondem, o futebol feminino à frente. A bola está no nosso campo. Quem é que tem que procurar? Procura. Somos nós que temos que procurar. Este era o conselho, a exortação que aqui estava a deixar Paulo. Procura apresentar-te a Deus. Acima de tudo a Deus. Isto tem que ser o nosso foco, não é? Não apresentar-nos para fazer boa figura aqui. Aqui, onde a gente seja levados a falar da palavra de Deus. Ou em que momento? Não é? É procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então há o risco da gente passar vergonha. Passamos vergonha quando somos escassos na palavra de Deus ou quando não manejamos bem a palavra de Deus. E este termo aqui, manejar, não tem tanto o significado humano ou atual de hoje de manejar algo como manejar um automóvel e eu o levo para onde queira, não é? Eu viro o volante, manejo o volante para a esquerda e vou para a esquerda, manejo e vou para a direita, ou manejar as situações a meu favor. Este termo aqui, manejar, tem um bocadinho mais a ver com construir um caminho direito, ir direitinho pelo caminho. O original fala disso. Ou seja, conhecer bem o caminho de Deus. Saber quais são os limites que Deus coloca à esquerda e à direita para a gente não ultrapassar. E ir nessa retidão, nessa santidade, nessa direção de Deus. Aí é manejar bem a palavra. É saber aplicá-la no momento certo, da maneira correta na nossa vida, ou à altura de dar um conselho a alguém, ou de dar uma direção a alguém. Fala desse manejar, não é tanto um manejar próprio para proveito próprio. É manejar bem no sentido de saber ser conduzido por ela e conduzir as pessoas que nos ouvem por ela e nela, na palavra de Deus. Tem a ver com esse manejar. E aqui realmente, para poder manejar bem a palavra de Deus, o que temos que fazer é conhecê-la. É lê-la. É meditar nela. É ouvir com atenção os estudos, os conselhos que vêm de parte de pessoas que nos trazem uma palavra da parte de Deus. É orar, passar tempo com a palavra. Isto é conhecer, não é? Isto é crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Depois fala o mesmo versículo que nós lemos, não é? Em 2 de Pedro 3,18, fala a crescer no conhecimento e na graça. Na graça.
pois temos tido o privilégio já de diversas classes e apontamentos e louvores e pessoas que, possivelmente, pois o que temos falado uns com os outros, eu sei que o tenho feito, pois também farão, acerca da graça de Deus. E se realmente temos ouvido com fé e com atenção e temos recebido essa palavra no nosso coração, pois estamos a saber, estamos a poder experimentar o que é essa graça de Deus, não é? Esse favor imerecido que Deus trouxe à nossa vida, que tem a ver com aquele que dá a graça, tem tudo a ver com Ele, é do seu caráter, é da sua vontade, a graça é da sua soberania, está toda nele e vem toda na nossa direção, a nosso favor. Como aqui foi bem explicado, não podemos fazer nada, não podemos comprar nada, não há nada em nós que justifique ou que mereça a graça de Deus. É totalmente um favor imerecido que tem a ver com o coração de amor de Deus que derramou sobre nós essa graça. E a expressão máxima da graça de Deus é exatamente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A graça de Deus é multiforme, como ensina a sua palavra. A podemos ver de muitas maneiras na Bíblia, se desdobra de muitas maneiras, aparece e assume a forma em muitas maneiras, não é? É uma graça multiforme, mas a expressão máxima, o expoente máximo, aquilo que podemos dizer que é o máximo, que já não podemos receber nada maior da parte de Deus, é a graça de Deus, é o sacrifício, a alta entrega de Jesus Cristo na cruz a favor dos pecadores. Onde deveria haver castigo, Deus derramou graça e misericórdia. A favor de quem? Daqueles que se aproximam com fé dessa cruz, aí onde Jesus Cristo cravou uma cédula, cravou uma conta, uma fatura que estava em nossa contra. Era a dívida. Muitas vezes o pecado na Bíblia é comparado como uma dívida que não podíamos pagar. Não tínhamos meios, não há meios. Diante de Deus não há maneira de pagar a dívida que o pecado trouxe. Não é? E então Jesus Cristo, pois, nos comprou com o seu sangue aí na cruz. Nos remiu, nos adquiriu de novo e apagou essa dívida de uma vez, completamente, totalmente. Essa é a graça de Deus derramada em Cristo Jesus. É a graça que salva. Mas como bem aqui se falou e se tem falado, a graça de Deus é multiforme e a graça de Deus tem muita riqueza. Tem muita riqueza. As riquezas da graça de Deus. E eu queria trazer algo também para poder acrescentar, algo breve, acerca da graça de Deus, mas também tenho o privilégio de poder expressar desde o meu coração a graça que recebi também, porque continuo a não ser merecedor de estar aqui, nem uma primeira vez, não é? De quando Ele me sacou das trevas à sua admirável luz, por graça, e cada um tem que pensar, porque às vezes dizemos, sacou-nos das trevas à luz, e parece que foi como que acender a luz de um quarto e já está. Se cada um de nós pensar nas trevas, quais eram as trevas da nossa vida? Infelizmente, alguns, quais são as trevas que tens na tua vida? É que não é acender, por exemplo, agora apagamos a luz, ficamos às escuras e a seguir a obra parece que foi acender a luz. A luz sacou-nos das trevas à luz. Oi, tem que se lhe diga. Tem que se lhe diga. Eu sei quais eram as trevas e que escuras estavam na minha vida. Eu sei de onde Cristo me foi buscar, aonde me foi buscar, na condição que eu estava, o que eu fazia, o que eu sofria, o que eu fazia sofrer, o que eu queria e não conseguia, a amargura, o ódio, o rancor, a raiva, a falta de esperança, o desânimo, a incredulidade e todas as outras coisas ainda mais feias que não vale a pena estar aqui a mencionar, mas cada um sabe de onde este admirável Deus de luz, o Deus de toda a graça,
Pedro fala-nos também, salvo erro. O Deus de toda a graça, porque a graça é toda dele e está toda nele. É a plenitude da graça, é Ele, é Jesus Cristo. A Deus nos agradou mostrar essa graça, essa plenitude em Jesus Cristo. O Deus de toda a graça me foi buscar essas trevas, ao mais profundo do abismo. Fala de um lodo, e quem já esteve preso num lamaçal, num lodo, sabe que não é fácil de sair. Quanto mais tu te bates para sair, com menos forças ficas. Não é preciso ter ido à tropa para experimentar isso. Nós sabemos, às vezes, num lamaçal, numa situação, e ali estamos a debater-nos para sair, e o que estamos a fazer é ficar sem forças. E vem um poder, vem uma graça, em que nos retira dessa situação e nos leva a uma situação totalmente diferente. Não é que ficamos ali à beira do lodo e das trevas, não é que haja um bocadinho de luz na minha vida, não, é que somos inteiramente novas criaturas, criadas à imagem de Cristo Jesus. Recebemos uma nova vida, uma nova oportunidade, nascemos de novo. O perdão de pecados vem à nossa vida, remissão de pecados. Acabou, esqueceu, não está. Se não são coisas pequenas, são coisas grandes, muito grandes. Vamos a Lucas 15. Tem a ver também um bocadinho com uma passagem que foi aqui partilhada já há alguns domingos, salvo erro foi o Luís. Salvo erro, não, tenho a certeza foi o Luís. Em que nos levou aí ao capítulo dos... Lucas 15 é o capítulo dos quê? Só para contrariar, é o dos achados. Não é? Era perdidos, mas foram todos encontrados. Mas é o dos perdidos, sim senhor. Sim senhor. Lucas 15, o dos perdidos, mas depois foram achados. Lucas 15, capítulo dos perdidos. Fiquei ali a dar voltas a uma passagem que é bastante conhecida, não é? Todas estas, a da ovelha perdida, da moeda perdida e depois do filho perdido. E o Luís levava-nos mais uma vez a passar aqui nas palavras de Cristo, não é? Em que ele teve um momento em que estava a falar para cobradores de impostos e para publicanos e para fariseus, toda aquela classe de pessoas que faziam parte também do povo de Israel e que era suposto terem um conhecimento da palavra de Deus, e eles mesmos diziam que eram de Deus e que faziam as coisas que agradavam a Deus e subiam ao templo e muitas outras coisas. Pronto, aí estavam eles. E Jesus traz estas parábolas para poder falar aos seus corações, para lhes mostrar não só o que ele veio a fazer, quem ele é, o Filho de Deus, a sua missão também, o plano de Deus, não é? O plano de salvação por meio de Jesus Cristo, a buscar e a encontrar os que estavam perdidos, não é? A resgatá-los, mas também a poder tratar coisas no seu coração naquela altura, como também nós aplicando esta passagem aos dias de hoje à nossa vida, também podemos aprender daqui muita coisa. Se realmente queremos crescer na graça e no conhecimento, se queremos continuar a avançar e que Deus siga fazendo essa obra no nosso coração. Se estamos dispostos, pois a palavra de Deus vem, lava, limpa, transforma, moldeia, umas vezes mais de uma forma mais agradável, de outras vezes de uma maneira menos agradável, mas uma coisa é certa, é para crescimento e será para a glória de Deus. Agora, claro, temos de estar dispostos a isso também. E aqui na parábola do filho pródigo, que em princípio parece ser o mais famoso, temos também o outro filho, não é? É o mais velho, o filho mais velho. E no filho mais velho há algo que sempre me chamou a atenção, porque embora o outro filho vivesse na casa do pai, todos sabemos a história, chegou àquela altura, pediu a herança, foi e afastou-se do pai, todas aquelas coisas que estão bem e que sabemos, não é? Em que acabou por tomar a vida nas suas mãos, malgastou, andou a viver no mundo, com os prazeres do mundo, com os recursos do mundo, acabou por querer depender das coisas do mundo e que o mundo o ajudasse
e não podia nem encher o estômago com as algarrobas dos porcos, porque o mundo não lhe dava, esgotou os recursos e acabou mal, e diz que caído em si mesmo disse: o que é que eu faço aqui? Não é? As suas decisões apressadas, as suas más escolhas o levaram a estar num momento, disse: o que é que eu faço aqui? A comer algarrobas com os porcos, e na casa do meu pai há abundância de pão, já sei o que vou fazer. Voltou, planeava dizer algo ao pai, não foi necessário. O pai, vendo-o de longe, sempre atento à nossa vida, Deus de longe, enquanto a gente ainda está longe dos seus caminhos, Deus já está com atenção a nós. O seu desejo é que cheguemos ao conhecimento da verdade e possamos ser salvos, que voltemos ao redil, não é? Por isso diz que deixa 99 e vai em busca da que está perdida. Ele volta a casa, o pai recebe-o, derrama graça na sua vida, não é? Restaura a sua vida, entra, passa, há gozo, há festa nos céus. Este estava morto e reviveu. É necessário alegrar. Mas depois temos o filho mais velho, que é aí que eu quero chegar, ao síndrome do filho mais velho. O filho mais velho, pois, estava no campo a trabalhar, não é? Vamos ler essa passagem para ficar só desta parte. Que começa Lucas 15, 25. No 25 diz o seguinte: o filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, diz que se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, tu mandastes matar para ele o bezerro gordo. Até aqui de momento. E claro, se sabemos o contexto, e para quem Jesus está a falar, percebemos o porquê desta ilustração. Mas vamos à parte que nos toca a nós. De conhecer, não é? De crescer no conhecimento de Jesus e da graça de Jesus Cristo também. Eu me parece que este filho, embora nunca tivesse saído de casa, sempre estava na casa do pai. Ele não conhecia o pai, nem conhecia a graça que há no pai. E ele não saiu, não se ausentou. A maneira como nós pensamos acerca de Deus revela muito acerca de nós também. A ideia, o plano, o conceito, o que nós imaginamos como Deus é, o que nós dizemos que Deus é, que Deus faz, mostra muito acerca de nós. E também é muito importante para nós também, ter isso bem claro. E este filho aqui, não é? Não mostra nenhum sinal de arrependimento. Diz: eu sirvo-te há tantos anos e nunca quebrei nenhum dos teus mandamentos. Ou seja, ele não se declara pecador. Ele é uma pessoa justificada aos seus olhos. Ele depois diz que trabalha e serve há muitos anos. É uma pessoa que pensa que pode alcançar o favor de Deus pelos seus méritos, pelas coisas que faz. Não há aqui nada que demonstre que este filho, que se calhar visto de fora, não é? Quem estivesse fora e olhasse, pois este homem tinha 2 filhos, olha que desgraça, aquele foi-se embora, estragou tudo, que filho mau, mas este que ficou em casa e parece o filho bom, mas não é. Quer um, quer outro, ambos estavam perdidos. Ambos perdidos, um de uma forma e outro de outra. Embora nunca tivesse saído de casa, não é? Se tentava justificar, dizendo que não era pecador, nunca tinha quebrado um mandamento, que trabalhava muito, fazia as coisas bem, e depois se achava com o direito
de ter coisas da parte de Deus, não é? Queria um cabrito para comer com os amigos dele. Não está a falar dos amigos de Deus, está a falar dos amigos dele. Queria coisas, queria ocupar um lugar, queria ter uma posição, queria que o reconhecesse pelos seus méritos, pelas coisas que fazia, ou pelo tempo que estava em casa do pai. E o que fazia com o irmão? Olhava para o irmão e o desprezava, o julgava, que era melhor do que ele. Este, teu filho, nem sequer o considerava um irmão. Havia um julgamento na sua vida, gastou tudo com aquelas, com as outras, e tu fizeste isto. Ou seja, não me parece que ele conhecesse o Deus de toda a graça. Porque na realidade, o que Deus quer é que haja esta festa. Que um pecador, alguém que reconhece que necessita de Deus, venha quebrantado e peça perdão a Deus. Esse é o motivo da festa. É para essas pessoas, para os humildes, que Deus derrama a sua graça. E às pessoas soberbas, aquelas que estão cheias de si próprias, cheias de motivos e razões e justificações, esses são os soberbos. E Deus resiste. E por vezes, como este rapaz, não é, o filho mais velho, querem avançar, querem fazer, querem ter, querem ser, e não é por aí. Não é por aí. Aqui só demonstra que não reconhecia, não conhecia o pai, apesar de estar na casa. Às vezes fala-nos que não é por levar muito tempo na igreja, por vir às reuniões, que somos e que temos e que fazemos. É pela atitude do coração. É pelo que realmente somos no nosso interior, diante de Deus, e depois se derrama nos outros. Porque é a maneira como amamos e tratamos os outros que revela o amor que recebemos de Deus e o quanto amamos a Deus. Não é? Não há uma passagem que fala, não é? Odeias o teu irmão e dizes que amas a Deus. Como é que isso é que é possível? Salvo erro, é nas cartas de João. Este rapaz estava tão perdido como o outro. O bom que o outro teve a atitude, que é a atitude certa para voltar a estar em boas relações com Deus e poder receber a graça de Deus no nosso coração. Como diz o louvor, a graça de Deus se derramou no nosso coração. Como é que foi isso? É o amor de Deus na cruz, quando o recebemos por fé. Não é? Como aqui se falava, por graça sois salvos, por meio da fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. Qual é o dom de Deus? É a morte de Jesus na cruz. O Cordeiro sem mancha, o justo pagando pelos injustos. Vamos abrir aqui um versículo que fala acerca dessa graça. 2 de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, um especial. Pronto, vamos deixar o filho mais velho aí a meditar nas suas situações. E vamos falar do filho mais novo que, quando voltou e realmente se apresentou diante do pai, já não sou merecedor de ser chamado teu filho, sou um pecador, perdoa-me. Coração humilde, contrito, necessitado de receber a graça de Deus, o perdão e o favor de Deus. Quando ele se apresentou dessa maneira, o que ele experimentou, o que eu experimentei, o que muitos daqui podem dizer que experimentamos, foi isto. Foi conhecer a graça de Deus. De um pai que não nos recriminou, de um pai que nos abraçou, que foi ao nosso encontro, ainda estando longe, que nos meteu um anel no dedo, uma sandália nos pés, um manto de justiça, o manto de Cristo na nossa vida, o seu sangue nos limpou e disse: entra, passa, vamos fazer festa. Entra, passa, vamos fazer festa. É aqui. Paulo fala a mesma coisa, as cartas de Paulo têm tudo a ver com isso, dos instrumentos mais utilizados por Deus na Bíblia para nos mostrar e nos explicar a graça de Deus. São as cartas de Paulo, diz: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, porque pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E é que quando nós chegamos a Cristo com as nossas misérias e com as nossas pobrezas e com a sujidade que havia na nossa vida, e Ele nos abraçou e disse: te perdoo,
e nos disse, passa aqui, como é que nós nos sentimos a seguir? Eu pensei que era o mais rico do mundo. O mais rico do mundo. O mais feliz do mundo. Sabes? Me recebeu, me perdoou, me lavou, aposta em mim, confia em mim, me dá uma nova oportunidade. E essa graça também a experimentei na igreja e nos irmãos. Confiaram em mim, me animavam, me levavam para a frente, não me deixavam desanimar. Há que, sendo pobres, não é uma pobreza espiritual que havia na nossa vida, passámos a ser ricos espiritualmente em Cristo Jesus. Uma das grandes e primeiras riquezas que veio ao coração foi isso, o perdão de pecados. Esse peso que saiu da nossa vida. Depois também a opressão, o domínio do pecado na nossa vida, que acabávamos por fazer o que não queríamos. E isso foi-se embora com a ajuda de Deus. Ele nos fortalece, a sua graça, para resistirmos a coisas. Podemos andar de cabeça levantada, de olhos levantados. Não temos que andar de olhos baixos e pelos cantos. Não há escuridão na nossa vida. Há luz, a luz de Cristo, Ele habita, está. Por meio da fé, o seu Espírito Santo veio ao nosso coração. O gozo da salvação. Como é que é? Não é? O medo da morte. Ai, quando chegar, como é que vai ser? Ai, o que é que há do outro lado? E temos o gozo da salvação porque sabemos aonde vamos. Não é? Doenças que nos tinham aí oprimidos. E coitadinho de mim, tenho esta doença, sanidade é essa doença espiritualmente. Não há problema. Ele sana. Sana no espírito, sana no físico também. Esse temor desaparece, esse medo. A incredulidade, nunca saberem que acreditar. E agora, a fé. Acreditamos num Senhor, numa fé, num batismo, num Espírito. Em Deus. Sabemos quem morreu por nós, quem nos cuida, quem voltará por nós. Temos um caminho certo. São coisas que nos fizeram ricos. Isso é a riqueza espiritual. Não é uma riqueza humana. Então, aqui fala-nos, não é? Que Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Nos explica que Ele nos comprou com o seu sangue, como eu vos disse. Pagou a nossa conta e depois, essa graça também, além de pagar a conta, fez a remissão dos nossos pecados. Tirou a conta do pecado da nossa vida. E isso é especial, que podemos provar e seguir a provar, não é? Diz para reter a graça, para não cair dessa graça, para seguirmos a viver na graça de Deus, que é o poder de Deus na nossa vida, que são as oportunidades, os privilégios. Falaram-nos também, e a Bíblia também nos fala, das riquezas da graça. O louvor, a fé, a palavra, a bondade, a fidelidade, todas aquelas coisas que têm a ver com Deus e que nós podemos usufruir, são riquezas da graça de Deus, porque nada disso nós merecíamos, não é por méritos. É porque a Deus lhe agradou nos dar essas coisas e nos dar essa vida para desfrutar dessas coisas e compartilhar essas coisas com os demais. Sabes? Vamos aqui ver duas passagens para terminar também de como receber a graça de Deus, não é? Vamos a Lucas, no capítulo 7. Em Lucas 7. No versículo 36. Lucas 7:36, temos uma das passagens, não é, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Diz que convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora. Há sempre esta condição, é importante, reconhecer a nossa necessidade espiritual, reconhecer a nossa condição de pecadores, destituídos da glória de Deus. Não há nem sequer um justo, não há nenhum que busca Deus. Termos isso em conta quando nos aproximamos de Cristo. Essa é uma das condições que nos toca. Uma pecadora, sabendo, portanto, ela ouviu e recebeu essa palavra e foi ao sítio certo. Diz que, ouvindo, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com as suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com perfume. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo: se este fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Ora, qual deles o amará mais? 43. Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Esta mulher pôde receber e experimentar a graça de Deus naquele momento. O que ela teve que fazer não foi fácil. Se nos pusermos ali no contexto daquela altura, uma mulher entrando pela casa de homens que estão a comer, uma mulher pecadora, conhecida por todos, portanto, não era uma mulher com uma situação fácil naquela cidade, mas eu vejo aqui que houve uma coisa que a fez mover-se em direção da graça de Deus, em direção a Cristo. Foi a sua necessidade. Era maior que a sua vergonha. E por vezes aqui eu vejo que há gente que por vergonha não vem ao altar da graça a Cristo Jesus, o sumo sacerdote desta nova aliança, derramar o seu coração. E não te digo que venhas agora aqui a chorar, e pode ser, de joelhos, mas por vezes a nossa vergonha impede que do lugar onde nós estamos possamos levantar a voz e dizer: Jesus, eu necessito de ti. Oh, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Temos vergonha do que o que está ao lado possa pensar de nós. Temos vergonha o que é que vão dizer depois quando for o almoço, ou quando estivermos a ver o filme, ou amanhã quando formos a trabalhar, porque eu levantei a voz na reunião e expus a minha necessidade. Por vezes nem agradecemos os alimentos porque há uma corrente, há vergonha. Mas há necessidade. Eu sei que há necessidade aqui. Todos temos necessidade. E esta mulher deixou isso tudo de lado e rompeu pelo meio daquela gente toda e foi direita àquele que ocupa o trono da graça, Cristo Jesus. E aí derramou o seu coração em forma de lágrimas, em forma de alabastro. Eu não sei o que é que tens no teu coração, além de teres uma grande necessidade, mas sei que o podes derramar aos pés de Cristo. E aí a tua necessidade é atendida. Fazê-lo com fé, com um coração humilde, necessitado. Sabes? E há muitas formas, desde a cadeira. Obrigado a Jesus, necessito de ti. Cantar, derramar o alabastro, cantar os louvores, aprender a letra, cantá-lo do mais profundo do nosso coração. Grandes são as tuas maravilhas, Senhor. O Senhor vai ver. O Senhor vai ouvir. Não precisas de pôr em pé em cima da cadeira, mas precisas de gritar, cantar do fundo, da profundeza da tua alma, da tua necessidade, e romper com essa vergonha. A ela não lhe importou. Sabes? Os outros aí mantinham uma aparência externa de religiosidade, de gente muito bem, mas no fundo os seus pensamentos acerca de Cristo e da graça de Cristo, imagina-te como eram. Por vezes o que vai no nosso coração. Tinham tanto ou mais necessidade do que esta mulher, mas desaproveitaram a oportunidade. Porque pensavam para si mesmos, porque têm um conceito de si mesmos, pois muito elevado, e têm o conceito errado do Deus de toda a graça. Vamos só terminar aqui em João 8, também uma passagem muito especial, Evangelho de João, capítulo 8,
e a alguém que chegou à graça de Deus e o que a graça de Deus também trouxe à sua vida. Evangelho de João, capítulo 8. A mulher adúltera. E diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele assentou-se para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condena? Respondendo ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Como toda a palavra de Deus tem muita riqueza, quanto mais escavamos, mais encontramos, mais tesouros podemos sacar para o nosso coração desta passagem. Tem tudo a ver com a graça. Daí a poucos instantes, a dias, Jesus ia morrer na cruz por esta mulher também, assim como morreu por nós. Daí, já neste momento, ele poder dizer: Pois eu não te condeno, eu te perdoo. E vai dar a sua vida por ela. Porque é nele que está o poder e a autoridade para o fazer. Ele entregou a sua vida, ninguém a tirou. E a entregou de uma maneira de amor, não é? De tal maneira por todos nós. Todos aqueles que recebem, que creem em Jesus Cristo, pois temos a oportunidade, não é? De ser salvos, de ser feitos filhos de Deus. De receber o espírito da adoção. Não o espírito de escravidão. Esse já o tínhamos. Ou o espírito de escravidão da lei, do legalismo. Que é pensar que a lei nos leva, por cumprir a lei, nos leva à salvação. A lei é boa, a lei é de Deus. Esta mulher quebrou um dos mandamentos da lei, adulterou. Aqui a passagem, os verbos que aqui tem, não diz que era só uma vez. Era uma mulher que fazia isto já várias vezes. Ela vivia em adultério. Foi apanhada, montaram-lhe uma armadilha, a apanharam. E esta gente, esta multidão de religiosos, de pessoas de bem, que pelo exterior parecem tudo muito tal, o que queriam era tentar a Jesus Cristo e apanhar uma falha em Cristo. Então, a verdade que está em Jesus Cristo derrotou a mentira daquelas pessoas logo. Os repreendeu. Então, o que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Já está. Contra a verdade, como diz o Carmo, nada pode contra a verdade. Pum. Argumentos para o chão, pedras no chão. Depois, acusados pela sua consciência, desde o mais velho até o mais novo, começaram a sair um a um. Depois Jesus, não é? Falou com a mulher e a santidade de Cristo. Também não há comunhão entre o pecado e Cristo, entre as trevas e a luz. Ele também reprovou o comportamento da mulher. Não está bem. Mas como a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, como nos diz João, ele não só lhe mostrou que ela estava no erro, porque quebrava a lei, estava a fazer coisas mal, mas ele lhe mostrou que nele estava algo que era superior à lei. Não veio a abolir a lei, mas veio a dar o verdadeiro significado à lei, que é o amor, a graça, o perdão. E disse: eu não te condeno. Na presença de Cristo, quando nós chegamos desta maneira, reconhecendo que somos pecadores, humilhados, de cabeça abaixo, na presença de Cristo nada nos pode acusar. Está à luz de Cristo. Ele nos perdoa. Mas atenção, o especial disto é que não ficou só os teus pecados são perdoados, eu não te condeno,
Lhe mostrou um caminho novo, uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Depois de recebermos a Cristo no nosso coração, o perdão de pecados, de podermos nascer de novo, sermos novas criaturas, estamos em Cristo, de começar a caminhar na fé, no caminho, na verdade, na vida, onde Cristo está presente nesse caminho, não é? Já não estamos debaixo da opressão, do poder do pecado. Agora temos a Cristo e a sua graça e o seu amor no nosso coração para caminhar na vida de uma maneira diferente. O que esta mulher foi até aquele dia ficou para trás, o caminho no qual ela andava até aquele dia ficou para trás, e ela começou um novo caminho com a palavra de Deus no seu coração e o perdão de Deus na sua vida. Vai e não peques mais. E isso é o especial, eu me identifico muito aqui, porque eu cheguei pelas circunstâncias e fui levado a Cristo. Eu não o procurava, mas toda a minha vida de pecado me levou àquele momento em que realmente tive a oportunidade de dizer: sim, Jesus, eu necessito de Ti. E a partir daí ser transformado pela Sua graça, pelo Seu amor e pelo Seu poder. Não por nada que eu merecesse, não por nada que eu mereça, nem por grandes coisinhas que eu possa fazer hoje em dia. Nada. O Deus de toda a graça, a Ele lhe agradou derramar no amado em Jesus Cristo para nós redenção, remissão, salvação, tudo vem dele. Toda essa graça vem do Deus de toda a graça. Então, o privilégio destes dias, podemos estar a ouvir acerca da graça de Deus, poder continuar a reter e a viver nessa graça, mas também animar a muitos que se cheguem com este coração à graça de Deus para poder receber, porque Ele quer dar, sabes? Então hoje te animo, louva, ora, canta do teu coração. A graça de Deus está disponível. E de resto, um bom domingo para todos. Deus os abençoe.